Tudo bem, pessoal? Uma primeira live do Diver Underline Cidade 23, setorial carioca do Diversidade. Eu sou Alexandre Laranjeira, presidente da setorial carioca Diversidade, e a gente vai fazer a nossa primeira live com um convidado muito interessante, chamado Tiago Teodoro. Ele é jornalista, escritor, está com um livro vendido, acredito eu, só pela Amazon. Vamos conversar sobre isso também. Chamado A Banda Sagrada de Tebas. Ele é um estudioso sobre a origem, se é que tem origem, a evolução da homossexualidade. Ele começando lá na Idade Antiga, na Grécia Antiga. E é muito interessante, muito interessante. Alexandre. Opa, que prazer, tudo bem? Tudo bom, Thiago? Prazer, tudo meu, Alexandre. Nossa, que maravilha, que maravilha. Inaugurando a primeira live. Bom, primeiro eu vou me apresentar, a gente não se conhece pessoalmente, né, Thiago? Mais uma vez, prazer. Meu nome é Alexandre Laranjeira, eu presido o Diversidade Carioca, né, do Partido Cidadania, e o nosso objetivo aqui no Instagram é fazer com que todas as diversidades elas sejam ouvidas sempre que possível, né? A locomotiva da pauta é a pauta LGBTQIAPN+, mas eu quero definir, não sei se é o correto, mas esse mais não apenas outras formas de gênero, mas outras diversidades que precisam ter voz ativa. E com esse prazer, a gente está inaugurando, o nosso objetivo é fazer todas as quintas-feiras, ou uma quinta-feira no mês, né, entrevistar alguém, né, conversar com alguém, não uma entrevista, né, num aspecto assim, muito formal, conversar com alguém sobre as questões que rondam, né, cada tipo de diversidade, né? E eu achei muito interessante a Banda Sagrada de Tebas. Quer dizer, eu ainda não li o livro, vou ler, mas pelas suas lives, pelos seus vídeos, eu achei bem interessante o estudo sobre homossexualidade nos tempos, lá nos primórdios da humanidade, se a gente quiser pensar desse jeito, né? Bem-vindo e fala aí, por favor. Está me ouvindo? Estou te ouvindo bem, você me ouve? Eu te ouço, você me ouve? Oi, eu tô ouvindo você sim. Só a sua imagem que está congelada. Aqui para mim, eu estou te ouvindo bem. A sua imagem parece congelada aqui para mim. Sim. Alexandre, eu acho. Certinho? Eu acho que a sua conexão está boa. Tá, então eu vou mudar de local, só um momento, e a gente vai fazer a live em outro lugar. Pode ser que a sua conexão seja um pouco fraca. Pronto. Acho que melhorou. Agora eu acho que está melhor. Você me melhorou. Estou vendo você se movimentar. Estou ouvindo muito bem. Eu sempre te ouvi bem. O negócio é que eu não consigo... A sua imagem congelou para mim, né? Boa noite, Luca D10, que eu estou vendo aqui. E é isso, né? A proposta é essa. Dar voz para quem não tem ou tem pouca voz, né? Divulgar trabalhos e fazer essa troca. É isso, né? E
E com isso a gente também vai, como partido político, a gente vai construindo também uma identidade, né? A gente está renovando e a gente quer um pouco mais de objetividade mesmo. E vocês, com certeza, com as histórias de vocês vão ajudar a construir bastante. Bem-vindo. Fala um pouco de você, Thiago. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, Alexandre. Boa noite para você, para todo mundo que está assistindo agora e para quem vai assistir depois, se você for deixar a live salva. Meu nome é Thiago Teodoro, eu sou jornalista, sou escritor. Lancei recentemente o meu livro A Banda Sagrada de Tebas, mas já trabalho com o resgate da história da homossexualidade já há um bom tempo. E é um tema que não só me fascina, que eu considero não apenas necessário, mas é algo que é transformador. Transformador para quem está ali pesquisando, investigando, escrevendo, e para quem acessa esse material, para quem se permite conhecer essa história. Então não é apenas uma questão de buscar conhecimento para aumentar a bagagem, é buscar conhecimento para transformar a sua forma de se ver, de ver o outro, de ver o mundo. Então é um processo de transformação. Eu acredito que esse é o tipo de trabalho que ele traz uma carga muito humana. Eu já trabalhei com outras coisas durante essa minha carreira de jornalista. Já trabalhei em TV, já trabalhei em partes de editorias. Enfim, já fiz bastante coisa, mas quando você entra em uma área onde o conhecimento, a informação não é apenas um trabalho, não é apenas uma função, mas é algo que transforma pessoas no sentido mais profundo, é algo muito gratificante, algo muito impactante. E eu tenho vivido isso desde que eu ousei entrar nesse desafio, né? Porque, claro, para eu poder fazer isso, eu tive que abrir mão de outras coisas. Para que eu tivesse tempo para isso, eu tive que abrir mão de outros trabalhos. Mas é muito diferente, Alexandre. E eu espero que você, com o seu trabalho, possa cada vez mais sentir o que é isso, sabe? Receber mensagens das pessoas que vão não dizer apenas como a gente ouvia antes em relação ao nosso trabalho, de que seu trabalho é legal, seu trabalho é bem feito. Não, você começa a receber outros tipos de mensagens. Você começa a receber mensagens do tipo, olha, eu ia tirar a minha vida, e por causa do seu material eu voltei atrás e estou vivo. Cara, eu estava numa depressão, e por causa do seu material eu saí dessa depressão. Então eu vejo o meu trabalho hoje como jornalista, como escritor, não apenas como um trabalho, mas como uma missão. E eu acho que tudo que a gente for conversar aqui, tudo que eu puder te contar aqui nessa live vai girar em torno disso, de algo que é muito mais do que um trabalho. É uma missão de resgate de pessoas, de resgate de vidas, e é isso que mais importa. Por exemplo, se a gente parar para pensar, né, de modo geral, quando a gente pergunta para alguém, né, um estudioso, um leitor de um assunto qualquer, qual o livro que te marcou? Qual é não sei o quê, que situação foi aquela que te lembrou, que você fez dar uma guinada, que te fez pensar diferente, que te fez abrir a cabeça, né? Sempre tem um livro na história. Imagina quando esse livro, né, ou se não for um livro, né, uma revista ou um blog ou qualquer coisa, tratando de uma coisa muito íntima nossa. Né? Imagina e descobrir como isso também pode ser revelador, não só no sentido da orientação sexual, como no sentido para a vida também. Né? Como no sentido para mostrar que você pode ter autoconfiança em outros aspectos da tua vida. Né? Eu acho que tudo gira, né? Isso acho que não sou eu que estou falando, apesar de estar aqui pensando antes de falar para você, em torno de sexualidade mesmo, aquela coisa, Freud explica. Né? Então é muito revelador. Né? Eu, por exemplo, você mesmo dizendo que, pelo que eu entendi, ajudar, não só informar as pessoas, né? Transformar a vida das pessoas. Eu creio que você também transformou a sua vida. Eu vou contar um pouquinho da minha história também. Né? Eu
eu sou formado, minha formação acadêmica é em ciências sociais, né, ciências políticas, né, aqui pelo Rio de Janeiro, né, e por N motivos, entre outros financeiros, eu abandonei e fui para um outro lado, sou servidor público, né, e de uns 3 anos para cá que eu voltei de novo a pensar em política, coisa que eu sempre discuti, né, e sobre as questões também das minorias, eu não gosto muito dessa palavra minoria, não, sinceramente. Acho que são maiorias que são minorizadas, né? O próprio senador Fabiano Contarato falou isso uma vez, né? E para mim, virou um clichê, né? Um clichê verdadeiro, né? Maiorias minorizadas e com isso desenvolver um trabalho que, né, eu não tenho nem palavras direito, assim, até me perdi um pouco, né? Eu comecei, vamos lá de novo. Eu me formei por N problemas, inclusive financeiros. Eu fiz vários concursos públicos, trabalho no órgão público, né, do Poder Judiciário do Rio, e depois da pandemia, eu sempre discuti política, a gente precisava se posicionar com isso aqui é uma gripezinha, é um resfriadinho, você não vai pegar, toma cloroquina, né? Entre tantas aberrações que tentaram engolir, fazer a gente entubar durante esse tempo. Então, acho que foi isso aí que me gritou. Fora também aspectos de falta de realização pessoal mesmo, né? E quando eu estou em contato com o humano, essas coisas melhorar, não digo assim, que melhoram, mas elas amenizam bastante. E pode ser um belo caminho para uma melhora, né? Nada melhor do que uma realização pessoal, né? É isso que eu também estou buscando, né? Acredito que você também, né? Ela passa pelo financeiro, claro. A gente não vive, a gente não cruza a rua sem ter um dinheiro, né? A gente não come, ninguém dá nada pra gente. Mas existe esse lado da relação pessoal também, né? E isso é muito bacana, né? E vamos começar, né? Vamos começar a live, já começou. E o que te levou a estudar? Você falou que Banda Sagrada de Tebas não é o primeiro, né? E o que te levou a estudar? Como é que foi a origem disso tudo, Thiago? A Banda Sagrada de Tebas é meu primeiro livro. Não é o meu primeiro trabalho na área, né? Porque eu vejo, Alexandre, que o trabalho de resgate da história da homossexualidade, ele necessita de uma ampla de um amplo arsenal para alcançar as pessoas. Porque nem todas as pessoas, por exemplo, gostam de ler. Nem todas as pessoas querem ler. E eu nem vou dizer que isso é um problema do Brasil. Isso é um problema humano, uma dificuldade humana e que, infelizmente, sempre existiu. Na verdade, hoje até menos. A gente nunca teve tantas pessoas alfabetizadas no mundo como hoje. Mas só o livro não basta. Então, a minha história ela começa com o resgate da história da homossexualidade muito antes do livro. Muitos anos antes de eu escrever o livro, eu já estava não apenas... Desculpe, te cortei. Deixa eu perguntar, você é de onde? Eu sou de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Ah, sim. Sim, desculpe. Por favor, continua. A minha história ela começa nessa cidade. Ela começa na minha cidade natal porque eu era uma criança muito curiosa e eu tinha algumas clarezas que não eram muito comuns para crianças da época. Então, mais ou menos ali por volta de 6, 7 anos de idade, eu tive uma compreensão de que na casa dos 30 anos eu iria escrever um livro e que esse livro seria algo especial e que eu precisava de estudar bastante, pesquisar bastante, me dedicar bastante para ter uma bagagem para que na casa dos 30 anos eu pudesse escrever esse livro. E isso eu comecei a fazer. Então eu comecei as minhas pesquisas e investigações por volta ali dos 6, 7 anos de idade. Eu tenho materiais de pesquisas guardados até hoje dessa fase. Então, por exemplo, 6, 7 anos. Dava intervalo de escola, por exemplo, eu ia para a biblioteca para poder fazer pesquisas. E aí, quando ia terminar o horário de intervalo, eu ia... na época a gente tirava xerox, né? Hoje quase que nem uso isso mais. Eu ia e tirava xerox do restante que eu não tinha lido,
ou de páginas que eu tinha encontrado informações muito importantes e comecei a guardar esses materiais. Na época eu não tinha ainda uma clareza sobre qual seria o assunto. Então eu estudava de tudo um pouco. E eu entendia que eu precisava estudar de tudo um pouco. Mas o meu foco estava muito em astronomia, sempre gostei muito de astronomia, física, história, política internacional, história política, geopolítica. Sou apaixonado por Também. geopolítica. Então, assim, desde muito cedo, muito dedicado à pesquisa, a estudo e escrevendo livros que ficavam só para mim. Eu tenho livros ali de quando eu tinha 9 anos de idade, 10 anos de idade, mas que eram livros que eu não publicava. Eu escrevia e guardava para mim, sempre criando personagens, sempre criando histórias. Só que com o tempo entrou algo muito complicado na minha vida, que por um olhar frio eu poderia dizer que me atrasou, mas que com um olhar mais maduro eu posso dizer que foi necessário. Se eu não tivesse passado por isso, eu talvez nunca teria despertado para o quanto isso pode prejudicar as pessoas, o quanto isso prejudica as pessoas, e eu não teria entendido o quanto eu precisava lutar contra aquilo, que foi algo que entrou na minha família, automaticamente entrou na minha vida, que se chama o fanatismo religioso. Eu tinha ali mais ou menos 10 anos de idade e a minha família se converteu para uma religião e aquilo foi devastador. Eu era uma criança, então embarquei junto, obviamente, né? Mas para você ter ideia, aquilo foi tão castrador para mim, me castrou em tantas formas, que os livros da minha casa foram jogados fora. Literalmente, era uma religião que não era muito, não era e não é até hoje, de ciência, de estudo, enfim, de que as pessoas se estudem. Então, eles falaram que todos os livros da minha casa tinham que ser jogados fora. Minha mãe e o meu pai montaram uma pilha, assim, quase que uma pilha assim, no chão, cheia de livros, e eles foram todos jogados fora. Então, imagina aquela criança que era tão apaixonada pelos estudos, tão dedicada, viu pilhas de livros sendo jogados fora. Parte das minhas coisas foram queimadas, rasgadas, inclusive fotos, para que eu não tivesse nem fotos. Eu tenho algumas fotos aqui que elas são recortadas, porque minha mãe recortou para jogar fora. Enfim, o fanatismo religioso, ele entrou muito devastador na minha vida. Meus brinquedos foram jogados fora, sacos de brinquedos foram jogados fora, porque tudo era do diabo. E nem música mais eu podia escutar, a não ser que fosse música daquela religião. Foi algo muito castrador, muito castrador. E eu era uma criança muito criativa e eu fiquei tentando encontrar meios de lá dentro poder continuar fazendo coisas assim. Então eu passei a ler livros só dessa religião, porque eu precisava ler, eu gostava muito de ler. Então, já que eu não podia ler livros de fora, eu lia livros dessa religião. Eu não podia mais desenhar as coisas que eu gostava de desenhar, passei a desenhar coisas envolvidas com a religião. Eu não podia mais ouvir... Nem escondido? Nem escondido, até porque eu levava muito a sério, eu não fazia as coisas escondidas. Eu não fazia, eu levava muito a sério. Eu não podia escutar músicas que não fossem da religião, então eu buscava ícones de dentro dessa religião. É uma religião que tem muito artista, que canta só músicas religiosas. Então, tudo eu passei a fazer ali dentro. E isso foi causando um outro problema, que foi o fato de que eu entrei na puberdade. E aí, aquela dúvidazinha que eu tinha, se eu era ou se eu não era, porque eu já sabia que eu era diferente, mas eu achava que quando eu crescesse eu ia mudar. Quando eu entrei na puberdade, eu vi que eu não ia mudar. Porque quando você entra na puberdade, aquilo que antes era só uma admiração que a criança sente uma pela outra, que você acha o coleguinha bonitinho, que você se apaixona pelo coleguinha, mas está tudo ali no âmbito do sentimento. Quando você entra na puberdade, isso muda. Isso passa a ter outros graus. Você passa a ter desejos, você passa a ter vontades e necessidades físicas. Então, quando eu entrei na puberdade, e eu entrei muito cedo, foi algo assim devastador para mim, porque eu tinha que agora eu mesmo me podar de todas as maneiras, me esconder, me colocar dentro de um armário e ser alguém que não era verdade, não era de verdade. Então eu buscava ser o mais sincero possível, tanto que eu
me privei muito, sabe, Alexandre? Muito mesmo. Eu só fui ter o meu primeiro contato com 24 anos de idade, porque eu levava muito a sério aquela vida religiosa, e isso trouxe consequências muito dolorosas para mim, em vários sentidos. Então, por exemplo, é como se eu tivesse perdido a minha adolescência, parte da minha juventude. E quando eu passei por um processo de transformação que foi desencadeado exatamente porque eu aceitei voltar à minha origem, a quem eu era de verdade, que era um menino estudioso, que era um menino que buscava informação. E aí eu decidi, não, eu preciso estudar sobre homossexualidade. E eu preciso saber se isso realmente é o que eles estão me dizendo. Que isso é exatamente isso. Eu preciso saber o que os antigos diziam. Eu preciso saber o que as igrejas históricas diziam. Eu preciso saber o que realmente esses textos religiosos aqui diziam no original. Eu precisava saber, eu precisava estudar. Eu não podia mais continuar apenas digerindo o que me passavam já mastigado. E aí, quando eu comecei a estudar sobre quando eu comecei a estudar sobre a história da homossexualidade, estudar de forma, aí sim, escondido, de forma independente, eu iniciei o meu processo de libertação, porque a minha mente começou a ver coisas que eu sequer imaginava, que nunca tinham me contado ali dentro daquela bolha, e eu consegui sair de dentro, não apenas do armário, como sair de dentro desse sistema opressor no qual eu vivia, e por causa disso, hoje eu tenho uma paixão gigante por contar a história da homossexualidade para as pessoas. Então, não é que um dia eu olhei para esse nicho e disse, olha, aqui eu posso ganhar dinheiro, vou trabalhar com isso. Não, eu faço isso porque eu falei, olha, isso aqui salvou a minha vida. Eu preciso ajudar uma galera que precisa ouvir isso. Nossa, que coisa, né? Nossa, legal isso, né? Acho que todo o processo de um adolescente ou uma adolescente, né, que já tem que já tem essa diferença dentro de si, já se sente diferente diante dos demais dentro de si, passam por isso, né? Principalmente quando há uma questão de repressão religiosa, familiar, política também, né? Não pense você que é só da questão religiosa, mas a questão religiosa é uma coisa muito forte, né? Na maioria das pessoas que são reprimidas ou que se reprimem, né? Isso é muito triste, né? Assim, né? A necessidade que o outro tem de apoderar-se de você, né? E quando também isso cai em mãos erradas, digamos assim, né? Por exemplo, em determinadas religiões, eu não vou perguntar qual foi a sua, não sei se é ético perguntar, mas religiões que reprimem, né? Do tronco judaico-cristão, que reprime, né? A sexualidade, as sexualidades de modo geral, né? Algumas práticas heterossexuais também não são tão bem-vindas também. Imagina as práticas homossexuais, né? E sobre essa questão, eles quando caem em mãos erradas, aí é que a gente vê, né? Episódios de homossexualidade rustida, né? Homens casadíssimos ou mulheres casadíssimas e com, né, múltiplos parceiros, múltiplas parceiras e aquilo mal resolvido dentro de si, né, levando uma vida dupla, né? Eu não condeno quem leva a vida dupla. Eu acho que dependendo do casamento, eu não sei, eu não sou casado, mas eu acho que dependendo da relação do casamento, às vezes também é um acordo, né? A gente também tem que respeitar isso. Mas de um modo geral, é muito triste. E sempre alguém ganha com essa repressão e sempre alguém perde com essa repressão. E as perdas são muito mais traumatizantes, muito mais danosas, né? Você tinha falado do início da live a questão de pessoas perdendo vidas, né? Isso é muito
Isso é muito triste, isso é muito perigoso também, né? E parabéns aí pelo teu trabalho, né? Eu espero conhecer, não conheço, deveria ler antes de começar, mas é, é muito é muito bacana esse esclarecedor, né? É muito bacana a gente também aprender as coisas, né? A gente se coloca se colocar sempre com uma posição de aluno, né? Isso é sempre bom. Acho que você também teve isso, né? Aquela resiliência, né? Faz o dever de casa direitinho, não deu certo uma vez, faz de novo, faz de novo, faz de novo, até conseguir, né? Isso é muito bacana, isso é muito gratificante para a história de modo geral, para as pessoas de modo geral, né? Isso é muito bacana. Fala mais um pouco assim sobre esses estudos, né? E de como foi dar isso, né? Como foi dar o livro, né? Que eu estou super curioso em saber também. E outras fofocas que a gente pode falar derivado do livro aí, que eu sou cheio de questões também. Começar a perguntar. E abro espaço para perguntas aqui para a galera, por favor. E foi entrando na live. Quando eu passei por esse processo de transformação pessoal, através da busca do conhecimento histórico sobre homossexualidade, do conhecimento científico, do conhecimento mitológico, eu comecei a ressignificar aquele antigo projeto da escrita do livro, porque eu nunca o abandonei. Desde aquela fase da infância que eu tive aquela forte impressão de que eu escreveria um livro na casa dos 30, eu nunca abandonei esse projeto. Sempre estive estudando, mesmo que me castrassem, mesmo que colocassem dentro de uma caixa, dentro daquela caixa eu buscava algo para estudar. Então, por exemplo, o tempo que eu passei dentro da religião, eu estudei muito teologia. E isso, para eles, foi um tiro no pé, porque hoje eu tenho muita bagagem de teologia e por isso eu posso fazer também resgate histórico que envolve o cristianismo, que envolve a maior arma que os homofóbicos usam no Ocidente, que é a Bíblia. Por quê? Porque eu estudei teologia. Então, por isso eu te disse lá no começo da live que nada é por acaso. Foi muito doloroso o processo que eu passei no fanatismo religioso da minha família, onde eu também entrei, mas também foi muito especial. Eu tenho um contato para entender como é estar do lado de lá, como é ter uma mente homofóbica, como eles nos veem, como eles nos enxergam, porque é muito diferente o que ele diz para você, principalmente aqueles que te dizem eu não sou homofóbico, eu respeito, só não concordo que você é. Imagina. Dentro da mente dele é outra coisa que está passando. Dentro da mente dele, se você não for para a religião dele, não aceitar o Deus dele, não fizer tais coisas, você está extremamente condenado. Você não é uma pessoa, você é uma criatura na mente dele. Ele não vai te dizer isso. Mas criatura. Uhum. Alô? Então, tudo bem? Estou te ouvindo, você me ouve? Eu estou ouvindo. É que sua imagem congelou aqui. Sim. Eu entendi. Não, e tem aquela questão, né Thiago, por exemplo, a religiões, já falei, não vou perguntar qual é, a gente, né, subentende-se que, mas existem religiões que aceitam a homossexualidade, mas não aceitam a prática. Quer dizer, como é que aceita se não aceita a prática? Porque a prática, ela vem junto, ela... Né? Mesma coisa, né? Aceitamos os héteros, mas não aceitamos a prática. Oi, quer dizer, não tem, são discursos completamente falhos. Não existe prática, por exemplo, existe prática negra? Não, quem é negro é negro. Não. Não existe prática de mulher. Quem é mulher é mulher. Assim como não existe prática homossexual. Quem é homossexual vai ser homossexual dormindo, vai ser homossexual acordado, vai ser homossexual celibato. Eu vivi celibato grandes anos da minha vida. Eu não deixava de ser homossexual por isso. Então não existe prática da homossexualidade. Existem pessoas homossexuais, existem pessoas negras, existem pessoas mulheres, existem pessoas asiáticas. Não existe a prática asiática, a prática ocidental. Não existe. Não existe. Imagina. Entende? Então, toda essa experiência que eu tive do lado de lá, eu também tive a oportunidade
oportunidade de poder o quê? Trazer isso para cá, para ajudar quem ainda está do lado de lá e não quer mais ter aquela mentalidade. Então não se trata nem de falar da religião, se trata de resgatar a história da homossexualidade para quem quer entender e queira continuar do lado de lá, mas que queira continuar do lado de lá com uma nova mentalidade. Inclusive, embora eu não pertença a um grupo religioso, gosto muito de estudar espiritualidade, mas hoje eu tenho uma liberdade que eu não trocaria ela por um templo, por um dogma, mas eu acho fantástico quando tem pessoas dentro de um meio religioso, principalmente meio religioso, muito preconceituosos, e essas pessoas têm que ficar lá e querem mudar a mentalidade, mudam a mentalidade e começam a levar esses conhecimentos lá para dentro. Porque eu acredito que isso faz parte de um movimento do próprio universo. Porque é muito mais fácil alguém que está lá dentro transformar aquilo de dentro para fora do que alguém que está do lado de fora conseguir convencer alguém que está lá dentro. Porque quem está lá dentro não ouve quem está do lado de fora. É como se fosse uma pessoa surda para o que vem de fora. Ele não está apto, ele não quer ouvir o que vem de alguém que não seja da religião dele. Mas ele consegue, pelo menos, bater boca, discutir de uma forma mais igual com alguém que está ali dentro. E, de uma certa forma, mesmo que discordando dele, mas divide com ele os mesmos princípios, os mesmos dogmas, os mesmos fundamentos. Então, por exemplo, eu sigo alguns pastores no Instagram que são o que eles chamam de pastores de teologia inclusiva, de igrejas inclusivas. Não sou cristão inclusivo. Estava pensando nisso agora. Eu acho fantástico. Eu sigo, por exemplo, o pastor Hermes, que é um cara inteligentíssimo, que eu não sei de onde ele tira energia para lutar tanto contra a homofobia dentro de um meio tão homofóbico. E eu falo para as pessoas, cara, um homem assim é muito necessário ali dentro, porque ele está fazendo algo mudar de dentro para fora. É um processo mais natural. Da mesma forma, eu conheço, por exemplo, judeus que são assim, que não apenas não são homofóbicos, mas buscam conhecer a história da homossexualidade, a verdadeira história da homossexualidade, e espalham isso dentro do meio deles. Eu acho isso fantástico. Eu estava vendo, por exemplo, recentemente, em uma das minhas pesquisas, movimentos de muçulmanos inclusivos. Eu achei fantástico, porque, cara, jamais que um muçulmano vai parar para, por exemplo, talvez, analisar o meu material, mas ele para discutir com aquele outro muçulmano que está falando com ele sobre a história da homossexualidade. Então, quando eu divido a história da homossexualidade, eu tenho certeza e ciência, isso é muito claro na minha mente. E, primeiro, eu não estou alcançando todos os grupos, porque eu estou tocando em um assunto que ele encontra uma muralha gigante em vários grupos. Então, eu estou dando materiais para pessoas que... Eu estou dando conhecimentos para pessoas que vão pegar esse conhecimento e vão levar para suas realidades. E muitas delas realidades onde eu não consigo entrar. E esse momento que nós estamos vivendo hoje na sociedade de luta contra a homofobia é esse momento onde eu não posso ter a vaidade de querer que o meu trabalho chegue para todo mundo, porque não vai chegar. O meu trabalho não vai entrar numa mesquita. O meu trabalho, o meu livro, provavelmente vai ser queimado antes de pisar em um altar evangélico. Mas ele pode chegar numa mão de um membro de uma igreja, ele pode chegar ao conhecimento e à leitura de um praticante do Islã, e essa pessoa entender a parte histórica, entender, porque eu trabalho com fatos. Eu não trabalho com achismo, eu trabalho com datas, eu trabalho com nomes, eu trabalho com arqueologia, eu trabalho com resgates mitológicos, com os antigos textos, com textos de Idade Média, com textos da Antiguidade, com achados arqueológicos da pré-história. Ou seja, não estou falando do que eu acho, eu estou falando do que a realidade nos diz. E a realidade, ela não tem religião. Realidade não tem religião. E muitas pessoas entendem isso. Quando elas entendem isso, e elas entendem que eu não estou combatendo a religião dela, eu estou fazendo um resgate histórico da homossexualidade, ela vai pegar aquele conhecimento, vai levar para ela, vai adaptar a realidade dela e vai compartilhar com os outros. E é aí que
que a magia acontece, o compartilhar com os outros. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, pode ter uma pessoa odiando o que eu estou falando, porque às vezes está incomodando uma crença que ela teve por muitos anos. Mas só dela estar me ouvindo, Alexandre, só dela estar se permitindo me ouvir, já é um salto gigante. Porque ela está, pelo menos, ouvindo que existem dados históricos sobre a homossexualidade, existem provas arqueológicas da existência da homossexualidade desde os primórdios da humanidade, e essa informação ela não vai esquecer. Mais para frente, quem sabe daqui a alguns anos, ela vai ter a curiosidade de dar um Google, ou de ler outras coisas, e ela vai começar a juntar informações e conhecimento. Cada informaçãozinha que uma pessoa traz para si, por menor que seja, já transformou essa pessoa. Dessa pessoa ter ouvido o que eu disse nessa live, ela não sai igual. Então é por isso que eu te disse mais no começo da live que o trabalho que eu faço não é só um trabalho, não é só o meu trabalho, é algo que envolve transformar pessoas, porque o conhecimento, a informação é a única coisa que faz a humanidade dar saltos. Todas as coisas maravilhosas que vocês gostam na sociedade, todas as coisas que vocês gostam de usufruir de conforto na humanidade, existem porque tiveram homens muito estudiosos. Existem porque tiveram homens que descobriram coisas, inventaram coisas. Vocês gostam de usar energia elétrica? Agradeço aos cientistas. Vocês gostam de usar remédios? Agradeço às antigas bruxas, porque elas foram as primeiras a misturarem as plantas e descobrir que misturando plantas se faziam remédios e curava pessoas. Se você gosta de... Precisou serem queimadas para hoje, né? Se você gosta das coisas que a química te possibilita, agradeça aos antigos alquimistas e por aí vai. O conhecimento, mesmo que no começo ele seja apedrejado, mesmo que as pessoas não gostem, as pessoas não gostam de pessoas que gostam de estudar, mas são essas pessoas que mudam a nossa vida. Se você hoje usa a internet, por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você hoje usa um computador, agradeça a Alan Turing, que foi, inclusive, um homem homossexual que foi condenado pelo tribunal cristão da época, que era um tribunal britânico. Ele literalmente salvou o Ocidente das mãos de Hitler, porque Hitler ia conseguir chegar a Londres, e por causa desse homem, Alan Turing, que decodificou o código ali dos nazis, que a gente hoje tem uma liberdade, porque ele poderia chegar do lado de cá do Atlântico se ele dominasse toda a Europa. Ele não chegou aqui por causa desse homem. Esse homem foi o pai da computação. Ele foi rejeitado na sua época, foi apedrejado em sua época. Ninguém bateu palma para ele em sua época. Mas ele mudou o mundo, porque ele foi um cara que levou o conhecimento a sério. Então, eu, por exemplo, não tenho nenhuma expectativa de receber aplausos. Eu não tenho nenhuma expectativa de que as pessoas gostem muito de mim. Eu sei que algumas vão gostar, eu sei que algumas vão me aplaudir, mas eu não tenho expectativa de que em vida eu veja isso se tornar um grande uau. Mas eu tenho certeza que esse conhecimento que eu espalho, que outras pessoas espalham, de resgatar a história da homossexualidade, vai fazer com que nunca mais a homossexualidade seja tratada como foi tratada no passado. Porque tem vozes hoje trazendo o quê? Resgates, história, dados. E dados, conhecimento, transformam a mentalidade das pessoas. Nunca mais um povo se torna como antes, quando ele tem acesso à informação. E a questão da homossexualidade, como ela é tratada, seja de maneira positiva, como a gente está discutindo aqui, né, que conhecimento realmente esclarece, e mais um clichê que eu vou falar, conhecimento liberta, ele é um caminho sem volta, né? Ou seja, o caminho das diversidades é um caminho sem volta. Se você não presta atenção nessas transformações no mundo, pelo menos no mundo ocidental, você está fadado a qualquer fracasso, né? Tudo que você possa imaginar, né? De fracasso. Então, eu acho muito bacana, acho que as coisas estão evoluindo aos passos lentos, né? Mas estão evoluindo. Por exemplo, eu nunca imaginei que um dia um Papa pudesse dizer que homossexual é filho de Deus ou algo parecido, né? Falou umas bobagens depois, mas
Mas isso é uma coisa muito emblemática, né? Isso é muito, né? Precisamos acolhê-los, né? Eu nunca vi isso de Papa nenhum, por exemplo, né? Benedito XVI, João Paulo II, nem se tocava na questão dessas, nem lembro. Alexandre, Né? E na religião protestante também, né? A gente está tendo aqui no Brasil alguns pastores, você citou um, né? Entre outros, né? Até com igrejas progressistas, né? Ditas progressistas, que apoiam, né? Que esclarecem que isso não é pecado, né? Isso é muito bom, isso é muito positivo. Vai demorar muito ainda para a gente conseguir um grau de civilização e tal, mas a gente está conseguindo, eu acho, as coisas aos pouquinhos. Eu acho. Né? Vai precisar lutar muito, bater muito, apanhar muito, mas eu acho que, né? Eu acho que teve gente que já apanhou muito mais, né? Precisou morrer. O Alan Turing, não é ele que tinha que fazer castração química, alguma coisa do tipo, né? Pelo menos no filme que eu vi. Então, quer dizer, né? Imagina a castração química por ser quem a gente é hoje em dia, né? Tem a cura gay, né? Mas é uma outra coisa, né? Ou seja, é um caminho sem volta e acho que a situação está regredindo. Você falou dos muçulmanos, aí me despertou aqui na cabeça ainda o mundo oriental, né? O mundo alguns povos ainda não veem a homossexualidade, né? Como não vê nenhum divórcio como algo positivo, né? A situação da mulher ainda é muito complicada. Imagina a situação do homossexual, né? Quer dizer, né? A gente ainda tem como humanidade a gente vai ter muito que caminhar, né? Mas que bom essa Alexandre, informação do muçulmano, né? mas se você me permite, eu diria assim, Fala. sem nenhum medo de estar errado, de que nenhuma mudança é rápida. Não é só a questão da homossexualidade. Quanto tempo tem que a gente está lutando contra o racismo? Não é como era antes, mas está longe ainda de ser Há como mais de deveria ser o 100 anos. tratamento. Quanto tempo tem que se lutado pelo direito das mulheres? Melhorou muito, mas ainda falta muito para se chegar. Falta pra caramba. Desconstruir um sistema que tem durado, como a gente conhece hoje, por milênios, vou chamá-lo de patriarcado, cada um chame como quiser, desconstruir um sistema milenar não se faz em 100 anos, nem 200 anos, é um processo. Então, o que a gente tem feito hoje é colher o fruto dos que lutaram ontem e plantar para ter mais frutos para os que nascerão. Esses gays que virão terão seus desafios, darão passos que nós não demos hoje e assim sucessivamente. Isso não é algo que vai mudar do dia para a noite. São pequenas mudanças. São pequenas mudanças. Então, por exemplo, as conquistas que a gente já fez em 100 anos para a comunidade LGBT+, elas eram inimagináveis há 200 anos atrás. Sim, Inimagináveis. sim. Você voltar a 500 anos atrás, por exemplo, e pensar nos direitos que as mulheres têm hoje eram inimagináveis. Você voltar a 300 anos atrás e pensar em direitos iguais para pessoas negras era algo inimaginável aqui no Ocidente. Então, é muito natural que as conquistas para a comunidade LGBT+, que o destruir a homofobia seja um processo lento. É natural que seja assim, é esperado que seja assim, e infelizmente é necessário que seja assim. Por que é necessário que seja assim? Porque é mudar a mente das pessoas, e as pessoas não são robôs. As pessoas elas precisam não apenas ter informação, elas precisam digerir informação. E digerir informação leva tempo, algumas pessoas nunca irão digerir. Então, é normal que uma geração precise, às vezes, morrer toda, passar uma geração toda, para que um salto seja feito. Então, é muito normal, é muito comum. Eu não tenho nenhuma nem ansiedade em relação a isso, porque, na verdade, eu acho, vou te dizer assim, sem, acho que dúvidas, de que o progresso da luta LGBT+, está sendo muito mais rápido do que o processo contra o racismo e está sendo muito mais rápido do que o processo de direitos das mulheres.
Infelizmente, para eles está mais difícil ainda. Então, assim, na verdade, nós LGBT+, ainda estamos tendo uma garra gigante, uma coragem gigante de peitar o sistema assim, imagina um boi que vai com os dois chifres. A comunidade LGBT+, principalmente em países como o nosso, ela está literalmente assim. A gente está literalmente indo para a rua. A gente está literalmente enfrentando os grandes. Quem imaginaria, por exemplo, que num horário desse, em uma rede, em uma rede social como o Instagram, poderia ter um jovem, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa nesse horário. E eu estou aqui peitando um sistema, trazendo informações sobre história. É por isso que a questão LGBT+, não está saindo de pauta mais. É por isso que está em alta, que que a sociedade está tendo que discutir esse assunto. Porque nós, LGBT+, não queremos mais ficar dentro do armário, a gente não aceita isso mais, a gente não comunga com isso mais, e a gente regaçou a porta do armário e não volta mais para lá. Então, assim, existe um gás, uma energia, uma força de vontade, um amor próprio muito grande dos homossexuais. E por que eu digo muito grande? Porque, embora as pessoas olhem para os homossexuais e encontrem muitos deprimidos, muitos tristes com marcas, a gente ainda assim é muito forte, Alexandre. Porque tudo que a gente viveu era para a gente estar com a cara enfiada debaixo da cama, de tanto trauma, de tanto medo, de tanto preconceito. E a gente não faz isso. A gente pode estar triste, a gente pode estar carregando um monte de cicatriz, mas a gente continua dando a cara, a gente continua lutando, a gente continua defendendo uma coisa e outra. Não é para voltar a ser como era antes, mas para que o futuro seja mais inclusivo, para que o conhecimento, o avanço científico torne a comunidade um espaço mais acolhedor para todo mundo do que qualquer ano se foi. Por exemplo, me perguntaram recentemente, Tiago, você no seu livro, nos seus livros, você fala muito sobre como eram tratados homossexuais antes das religiões abraâmicas, como era, por exemplo, entre os celtas, como era para os chineses, como era para os gregos, como era para os nativos do Brasil, como era muito mais respeitado a questão do ser gay, do ser lésbica, do ser transexual, era muito mais respeitado. Em algumas comunidades eram até divinizados. E aí as pessoas perguntam, então nós temos que voltar a ser como era antes. Eu digo, não. Eu não estou trabalhando e fazendo esses resgates querendo voltar a ser como era na época dos celtas. Eu não estou querendo voltar a ser como era na época dos nativos no Brasil. Porque, embora fosse muito mais inclusivo do que passou a ser depois do cristianismo e do Islã, ainda assim haviam muitos limites, muitas limitações. Por quê? Por falta de conhecimento científico, por falta de entendimento, que eram próprios da época. Coisas que nós já superamos hoje, coisas que a ciência, que a psicologia já superou. Então, eu não quero que o meu trabalho faça com que as pessoas desejem voltar para a época, sei lá, de Adriano e Antino. Não, não é isso que eu quero. Eu quero que com os avanços que a gente tem feito, a gente construa um futuro muito mais inclusivo do que já foi um dia. Um futuro muito mais sem regrinhas que nos castram. Um futuro onde nós realmente tenhamos uma igualdade de gênero, onde homossexuais e héteros sejam tratados como iguais, para quem sabe um dia, Alexandre, a gente nem precise diferenciar homossexuais e heterossexuais, sabe? É uma realidade que eu sei que parece tão longe que é até difícil imaginar, mas eu sonho com um dia, provavelmente eu não verei, eu não estarei mais aqui, mas um dia onde não Nem vai eu. fazer diferença para as pessoas se você gosta de menino ou se você gosta de menina. É esse o futuro que eu quero. Também, também, também. Nossa, lindo, né? Agora, vamos falar um pouquinho do teu livro, né? O que você pode dar um spoiler? Como é que é isso? Fala aí pra mim. Bom, aqui é a Banda Sagrada de Tebas. Eu sou moderno, sou suspeito E para quero dizer conversar sobre ele. Se tem babado aí pra contar, tem que contar, meu. eu começava a dizer que O a povo tá capa dele é esperando. linda. Sou suspeito para dizer que a capa dele é Sim. muito bonita. Ele tem um projeto gráfico muito bonito. E a Banda Sagrada de Tebas, ela é uma reunião
dos meus resgates históricos, científicos, mitológicos, em relação à homossexualidade ao longo, eu costumo dizer 20 anos, mas se eu for considerar aí a minha infância, vai bem mais do que isso, né? Mas que eu comecei especificamente com a homossexualidade, a resgatar a homossexualidade, assim, direto no assunto, posso jogar aí mais ou menos uns 10 anos? Mais ou menos uns 10 anos. Então, eu posso dizer que nesse meu caminho de investigação, né, sempre gostei muito da área investigativa no jornalismo, inclusive desde a época da faculdade, essa era a minha área onde eu me dedicava mais. O meu material de conclusão de curso também foi na área investigativa. Então, assim, ao longo desses anos em que eu me dediquei ainda mais ao resgate da homossexualidade, eu fui vendo que a história é muito mais rica sobre nós do que a gente sequer sonhou um dia, do que a gente sequer ouviu dizer um dia, porque a gente não cresceu ouvindo essas histórias, ninguém contou isso para nós. E eu não estou falando só de histórias mitológicas, eu não estou falando apenas de personagens, eu estou falando também de histórias reais. Por exemplo, quando você vai estudar a história de Antino, cara, aquilo é maravilhoso, aquilo é muito grande. Quando você vai estudar a história de Adriano, aquilo é muito grande. Quando você vai estudar, por exemplo, a história de quando Sócrates, o grande filósofo Sócrates, se apaixona por Fédon e liberta Fédon. Fédon era um escravo. Você tem ideia o que era um escravo sexual naquela época? Fédon era um rapaz tão bonito, e que ele era um príncipe, né? Fédon era um príncipe, que quando eles dominaram a cidade do pai de Fédon, e eles levaram Fédon como escravo, eles não tiveram coragem de usar ele no trabalho braçal, porque ele era muito bonito. E aí eles tiveram a brilhante ideia de usar a beleza dele para ganhar dinheiro com ele no sexo. Então ele teve uma vida muito sofrida porque ele foi escravizado como prostituto. E assim, a prostituição naquela época é muito pior do que você puder imaginar, porque ele tinha uma vida literalmente animal. Eles ficavam, tipo, partes de baixo, assim, dos casarões da época, em lugares muito sujos. Eram sujos, imundos, lugares escuros, muito fedorentos, e eles tinham que se submeter a qualquer vontade dos clientes da casa, inclusive de tortura. Então não era uma questão só de praticar o ato sexual, era de passar por tortura, era de passar por dor, por sofrimento. Se o cara quisesse te machucar, você tinha que se submeter àquilo. Então, quando Sócrates encontra... É o que a gente chama hoje de sadismo, né? Não, mas pelo menos um sadismo permitido hoje, né? Naquela época, ele era obrigado a passar por aquilo, porque ele era um escravo. Então, quando Sócrates encontra Fédon, Fédon estava com a mente estilhaçada. Tipo, imagina o estado físico daquele rapaz, sabe? O fedor daquele rapaz, a sujeira da roupa daquele rapaz. E Sócrates se apaixona tanto por esse rapaz, até porque Fédon também era muito inteligente, que Sócrates, embora fosse pobre, porque as pessoas acham que os filósofos antigos eram ricos, são muito enganados. Não. Sócrates, por exemplo, não fazia nem questão de ter dinheiro. Então Sócrates, que já não tinha muito, pegou do pouco que ele tinha, porque naquela época comprar escravo era muito caro. Era muito caro. Sócrates pegou do pouco que ele tinha e comprou a liberdade de Fédon. E dá para se imaginar na história, por exemplo, que Sócrates não tinha muito para oferecer no sentido de aparência, sabe? Muito provavelmente Sócrates não era um cara que cuidava muito da sua aparência, ele era um intelectual. Mas Fédon, ele se ligou tanto à atitude de Sócrates, ao ato de amor de Sócrates, que ele nunca mais abandonou Sócrates. E lá no final da vida de Sócrates, porque quando Sócrates compra Fédon, Sócrates não comprou Fédon para Fédon ser dele. Sócrates comprou a liberdade de Fédon. Então, Fédon podia simplesmente virar para ele e falar: muito obrigado, sou muito grato, sou grato a você o resto da minha vida, tchau. Mas Fédon ficou com ele até o fim. Uhum. Lá no final da vida de Sócrates, quando eles vão matar Sócrates, porque eles matam Sócrates, porque Sócrates era um cara tão inteligente que ele incomodava o sistema. E os religiosos da época condenaram Sócrates. Sócrates foi condenado por questões religiosas. Poucas pessoas sabem disso.
Sócrates foi condenado porque o ensinamento dele mexia com a estrutura religiosa da época. Lá na morte de Sócrates, quem estava lá com Sócrates é Fédon. Tanto que, lá na frente, o livro que vai contar sobre a morte de Sócrates, qual que é o nome desse livro? Fédon. Sabe? Essa é uma das histórias, por exemplo, que eu considero uma das histórias de amor mais bonitas do que a gente tem de histórias de amores homoafetivos. Então, histórias como essa, elas enchem o mundo. Existem várias outras histórias. Fazer resgates históricos como esse, eles nos legitimam, eles nos libertam, eles tiram de nós essa culpa que o sistema tentou colocar em nós, de que a gente não sabe amar, de que nós só pensamos em sexo, de que a gente é algo muito recente, de que antigamente não existia isso, de que isso sempre foi condenado pela sociedade, de que pessoas como nós não contribuem com a sociedade, com os avanços. Então, cada resgate histórico que a gente faz nos mostra o contrário. Nos mostra que, inclusive, grande parte dos intelectuais, dos inventores, dos cientistas, dos filósofos, dos artistas, eram pessoas que hoje nós consideraríamos LGBT+, sejam bissexuais, sejam gays, sejam lésbicas. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o nosso Santos Dumont, inventor do avião, que nunca foi um mistério de que ele era gay. Você vai pegar, por exemplo, Leonardo da Vinci, um dos nossos grandiosos. Você vai pegar, por exemplo, a primeira poetisa que a gente vai ter na Grécia, que é Safo de Lesbos, uma grande poetisa, que inclusive dá nome até hoje às mulheres que amam outras mulheres, né? Porque a gente chama de lésbica por causa de Safo, porque ela era de uma ilha que se chamava Lesbos. Aí o nome dela era Safo de Lesbos, e aí ficou lésbicas porque era de Lesbos. Então, assim, a gente tem grandes homens, como o Imperador Adriano, que foi um pacificador no seu tempo, um homem extraordinário, abertamente homossexual, se casou para agradar o sistema da época, mas nem morava junto com a Imperatriz Sabina. Na verdade, ele nem dava certo com ela, ela tinha muito ressentimento dele. Todo mundo sabia que o verdadeiro consorte de Adriano era Antino, isso nunca foi um segredo. Então, assim, histórias como essa existem à riveria, como se diz aqui em Minas, à riveria. São muitas histórias. Só que o meu trabalho não é só trazer essas histórias, é trazer os contextos, é trazer como esses povos de culturas tão diferentes viam o que a gente é hoje, como as religiões da época tratavam a gente de uma forma muito diferente do que as religiões abrâmicas viriam nos tratar no futuro. Vários deuses homoafetivos que traziam aspectos sagrados da homossexualidade, como o próprio deus Dioniso, o próprio deus Pan, que é um deus com o qual eu gosto muito de trabalhar. Pan e Dioniso, eu trabalho muito com eles nos meus materiais. Então, tudo isso vem nos legitimar, tudo isso vem levantar o nosso ânimo. Só que nunca pode ser num sentido da gente achar que deve voltar a ser igual o que era antes. Não, a gente tem que ir para frente, é ser melhor, é ir além das limitações. Por exemplo, na Grécia antiga e na Roma antiga, a homossexualidade ela tinha uma liberdade assim extraordinária. Inclusive, muitos deuses eram homossexuais, só que tinham limitações que inclusive nós já superamos. Então, por exemplo, na Grécia era muito comum em que o ativo tinha que ser um homem mais velho e o passivo tinha que ser um rapazinho novo. Quando esse rapaz novo crescia, se ele fosse ter uma relação com outro homem, ele tinha que ser ativo. Se descobrissem que ele estava sendo passivo, isso era uma vergonha para ele. Ou seja, eu não quero que volte a ser assim. Então, a liberdade do passado, nós éramos muito mais livres e respeitados. Só que a proposta da história, a proposta de estudar, a proposta do conhecimento, não é fazer a gente voltar no tempo. É fazer a gente ver que o que foi contado para a gente nesses últimos 2000 anos não é verdade, é uma mentira, é manipulado, é deturpado, é malicioso, tem um propósito político por trás desse propósito religioso. E com todo esse saber, a gente se transforma para quê? Para construir um futuro mais inclusivo, mais respeitoso, onde caiba todo mundo. Eu acho que essa é a grande proposta. Eu acho que, no fundo, está todo mundo querendo isso, contribuir
para que não apenas para os gays, mas para todos, haja um futuro que caiba todo mundo, em paz. Ninguém precisa se preocupar com diferenças, porque a vida, gente, já tem dificuldades o bastante para a gente se preocupar. A gente não precisa inventar problema, porque já tem problema demais, sabe? Eu queria, Claro, eu queria, tipo, por exemplo, que eu nem precisasse de falar desse assunto, mas infelizmente tem que falar. Então, sim, vamos falar agora para que no futuro não precisem falar. Vamos lutar por exemplo, eu tenho uma bandeirinha LGBT aqui, né? Acho o máximo, é um elo, é um símbolo do movimento LGBT mais das últimas décadas. Mas eu espero que daqui a 200 anos não precise ter uma bandeirinha LGBT mais. Sim. Que as pessoas olhem e falem assim, nossa, Sim. naquela época tinha até bandeira. Não precisa disso mais. É verdade. Você me falou uma coisa muito interessante agora, Tiago, sobre tudo isso, como também as mulheres falam muito disso, né? Um sistema que domina ou regra os nossos corpos, né? Acho que com a população homossexual também. Né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, você falou da Grécia. Alexandre, eu não Tá me ouvindo? Você me ouve agora, Alexandre? Alô? Alexandre, você me ouve? Alexandre, eu não te ouço. O pessoal está dizendo aqui na live. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Travou, mas não trava mais. Olha só, não, aqui você falou. Como os sistemas, né? Sempre que existe sociedade, sempre existe o sistema. Eles dominam os nossos corpos, né? Você falou do passivo, quando ele cresce, ele tem obrigação moral de virar ativo, porque é um sistema que perpetua. Agora, tem uma coisa muito curiosa. Fala-se muito da homossexualidade masculina da Grécia. E a homossexualidade feminina da Grécia? Fala-se muito pouco. Ou, pelo menos, eu sei muito pouco a respeito. Você sabe, assim, de alguma coisa? Porque, por exemplo, já que os homens estão sempre contra os homens, acredito eu que as mulheres tenham estado sempre com outras mulheres naquela ocasião, né? Essa mulher que eu contei para você agora, a Safo, ela era da Grécia. Lesbos é uma ilha da Grécia. Então, na verdade, até o próprio nome lésbica vem de uma cultura grega, que é Lesbos. A gente vai ter, inclusive, isso em divindades, né? Quando você vai estudar, por exemplo, uma das deusas gregas mais proeminentes, Diana, você descobre que Diana, ela também tem uma faceta lésbica. Né? Quando você vai estudar, por exemplo, um grupo de sacerdotisas de Diana que existiu e que era muito forte na antiguidade, um desses grupos era formado só de mulheres e as relações todas delas eram entre elas, e elas eram sacerdotisas de Diana. A homossexualidade, ela é tão natural em tudo, cara, em todo o reino animal. Não dá para você imaginar que existia uma época em que tinha mais gay do que lésbica. É porque a homossexualidade, ela aparece como uma manifestação da natureza. Ela está ampla. O que a gente tem pouco é documentação. Mas por que a gente tem pouca documentação da homossexualidade nas mulheres? Porque as mulheres sempre foram mais perseguidas pelo patriarcado do que os homens. Por isso a gente tem mais registros de gays do que lésbicas. Mas do mesmo jeito também que a gente tem muito mais registros de líderes homens do que líderes mulheres. Eu te desafio a contar na sua mão assim, 10 rainhas poderosas. E eu te digo que existiram muito mais do que 10, mas é difícil a gente conseguir lembrar de cabeça. De homem a gente consegue, a gente cita faraós, a gente cita imperadores, blá, 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 blá. Mas quando vai para o campo das mulheres, se bobear, tem pessoas que não conseguem lembrar nem de 5 nomes. E existiram muitas rainhas poderosas. Mas a história da época, os poderosos religiosos não estavam interessados em registrar a história das mulheres. Não estavam interessados nisso.
Então, hoje, a gente conta muito, por exemplo, quando a gente vai fazer resgate da história da homossexualidade e vai se trabalhar com mulheres, uma das maiores ferramentas é a arqueologia. Porque a arqueologia é aquilo que as pessoas não queriam que a gente soubesse. Ficou enterrado por um acaso. Porque aquilo que as pessoas queriam que a gente soubesse estavam o quê? Nas bibliotecas. Lá a gente tem pouco conhecimento da homossexualidade entre as mulheres. Mas na arqueologia, ou seja, aquilo que por acaso foi enterrado, ou seja, aquilo que o povo não se preocupou, nem achava que chegaria até nós, a gente encontra, por exemplo, a gente tem até túmulo de mulheres enterradas juntas como casal, por exemplo, no Egito. Nós temos isso. Entendi. Agora, se isso tivesse caído na mão dos líderes, isso teria sido destruído. Isso teria sido facilmente destruído. E nunca chegaria a nós. E tem uma questão também, tem uma questão que você falou também, né? Sobre coisas que colocam na mentalidade da gente, né? Que a gente é incapaz, que a gente só pensa em sexo, que a gente é incapaz de formar família, que a gente é incapaz de ter outra profissão, que, né, tudo isso é uma construção social, né? É engraçado isso, né? Por exemplo, é muito quando hoje é muito comum famílias, né, famílias de pais homossexuais que adotam ou recorrem barriga de aluguel, não é o caso do Brasil, mas em outros países que a lei é permitida, e é muito é uma maneira também de mostrar que pessoas do mesmo gênero podem criar crianças boas, pessoas boas, saudáveis, batalhadoras, e que isso nada tem a ver com a orientação sexual, né, do ser humano. E ainda tem gente que diz que, e no outro lado tem gente que diz que não presta, não pode, que a criança vai crescer traumatizada porque não tem uma figura ou feminina ou masculina na vida, né? Só que as pessoas esquecem que figura feminina e masculina na vida você vai ter influências a sua vida inteira, né? Não só dentro da tua família. Pessoas ignorantes sempre vão existir. A diferença é quem a gente para ouvir. Eu posso, por exemplo, escolher começar a ouvir um monte de gente que não está nem aí para estudar, que nunca pegou um livro na vida para fazer uma pesquisa, ou posso parar para ouvir uma pessoa que leva a sério aquilo que ela faz, o trabalho que ela executa. A questão é quem a gente para ouvir, porque gente para falar bobagem sempre vai ter. Inclusive, é mais comum que as pessoas sem conhecimento falem sem nenhum medo, eles falam, argumentam assim, com toda convicção, do que gente que tem conhecimento. Normalmente, quem tem conhecimento, quem sabe do que está falando, não sai por aí jogando informação de graça, não sai por aí dando informação para quem não quer, não sai por aí obrigando os outros a ouvir o que elas têm a dizer. Então, assim, sempre vão existir pessoas ignorantes dizendo tudo isso aí que você está dizendo. A questão é quem a gente vai escolher ouvir. E te digo mais, se você escolher ouvir as pessoas que buscam informação antes de falar, você vai ter que ir até elas. Elas não vão bater na sua porta. Mas se você quiser dar ouvido para gente que fala coisas sem conhecimento histórico, sem conhecimento científico, você não precisa nem sair de sua casa. É o que mais tem. Abra a porta do seu quarto e começa a conversar com os parentes. Abre a porta para quem bate no seu portão dia de domingo. Você vai ter sempre uma pessoa desavisada jurando para você que ela conhece a verdade do universo porque ela leu um livro de capa preta. Nossa, é isso mesmo. Fala um pouquinho mais da Banda Sagrada de Tebas, Tiago. O que, além dessas pesquisas que você fez, assim, alguma recente assim do século XIX, porque agora me ocorreu uma coisa, a palavra heterossexual, homossexual, bissexual, o que você quiser denominar, ela não tinha antes, se a gente pensar,
do período Revolução Francesa, né? Isso veio depois, né? Acho que diante também da necessidade, não só do ser humano, como ser humano mesmo, de nomear as coisas, como também de um sistema denominar o que é bom, o que não é bom, o que é certo, o que é errado. Né? Tem algum dado a respeito desse tipo de coisa? Claro, isso daí é muito recente, então a gente tem muito dado sobre isso. Aqui em A Banda Sagrada de Tebas, eu trago essas informações, só que tem uma peculiaridade aqui. Eu não escrevi A Banda Sagrada de Tebas para ser como que um registro cronológico desses dados, por exemplo, que você está mencionando. Aqui é um convite a um processo que a gente chama de divinização. É uma proposta muito diferente. Eu até brinco com as pessoas, eu falo, quando vocês forem ler a Banda Sagrada de Tebas, leiam. Realmente tirem tempo para ler. Não fica lendo, por exemplo, leia uma frase um dia, aí na outra semana você lê uma outra página, senão não vai entender. Porque é um convite a um processo que eu venho chamando de divinização. É a primeira vez que tem um material sobre esse tipo de coisa, é algo novo. Inclusive, parte desse tipo de material foi restrito a grupos que algumas pessoas chamariam de ocultos, ocultistas, e que eu tenho para mim que é preciso que as pessoas tenham acesso, que não seja algo elitizado, que seja um conhecimento que alcance as pessoas. E eu entendo que até esse momento não era a hora ainda das pessoas terem acesso a isso. Primeiro porque um livro desse aqui seria queimado até pouco tempo atrás. E eu nem estou falando de Inquisição, não. Eu estou falando de pouco tempo atrás. Na época da ditadura, por exemplo, esse livro seria queimado. Então eu entendo que esse processo de divinização para pessoas homossexuais é algo que hoje pode ser dito. Então, assim, para início de conversa, esse é um livro de profundidade psicológica. Eu trabalho muito com psicologia. Para quem gosta de psicologia analítica, de Carl Jung, eu trabalho muito com isso aqui. Então, eu trago dados históricos, mitológicos, científicos, mas para dentro de uma experiência, para que o leitor tenha uma experiência de transformação, que ele comece uma jornada de transformação pessoal. Ou seja, não é para que o leitor decore datas, não é para que o leitor saiba que existiu tal coisa no ano tal. As informações elas vão entrando aqui na medida em que você vai poder pegá-la e aplicar ela de alguma forma na sua vida para você desconstruir uma crença limitante, para você desconstruir um trauma e você superar aquilo. Então, isso é o que a gente chama de processo de divinização. Você faz uma mudança interna de morrer e nascer de novo, aqui dentro de um aspecto homoafetivo. Então, por isso eu trago muitos mistérios, inclusive de religiões e tradições mágicas antigas, que tinham esses conhecimentos muito restritos para o grupo deles. Por exemplo, a antiga religião do deus romano Antino tem muito conhecimento aqui de transformação. Então, essas informações que você me perguntou, elas aparecem aqui, mas não numa ordem cronológica. Mas, indo agora para uma ordem cronológica, dentro do que você está me falando, a palavra homossexualidade, a palavra homossexual, ela é extremamente recente. E digo mais, elas não começaram para nos defender. Elas não começaram de uma forma boa. Nós é que transformamos a palavra homossexualidade, nós ressignificamos ela. Mas no início, ela queria nos apontar como pessoas doentes. Tá? Porque lá no século XVIII, você tem uma realidade completamente diferente, onde a homossexualidade era um assunto de polícia. Então, pensa, antes da homossexualidade ser um assunto de polícia, ela foi um assunto da igreja. Né? Pense que, antes do cristianismo, nós tínhamos uma liberdade. Apesar das limitações das culturas antigas, nós tínhamos uma liberdade. Existiam casais, eu não estou falando de armário, não, liberdade mesmo, de todo mundo saber. Nós tínhamos casais homoafetivos, nós tínhamos até tipos de casamentos que tinham outros nomes, mas também tínhamos. O próprio Kama Sutra cita um deles.
Depois que começa o cristianismo demoniza a homossexualidade e, com o passar do século, ele passa a ter tanto apoio da sociedade porque ele se obriga, ele se impõe. Lembre-se que o cristianismo cresceu se impondo, principalmente através dos países que colonizaram, que escravizaram. Então, com esse poder, a igreja começa a criminalizar a homossexualidade depois de ter demonizado ela. Então, a gente passa por vários séculos em que a homossexualidade estava na mão da igreja. O que a igreja fazia? Matava. Esse é o amor que eles nos mostraram. Depois, a sociedade entrou em um processo de intelectualidade. Então, a gente entrou num processo, por exemplo, chamado iluminismo, renascimento, a renascença. Com isso, o cristianismo foi perdendo poder. Então, a homossexualidade saiu da mão da igreja e foi para a mão da polícia. Então, os homossexuais já não eram mais queimados em fogueiras, decapitados, nem nada. Eles eram o quê? Presos. Porque era o quê? Crime, que eles chamavam de crime contra a natureza. Sendo que a homossexualidade nunca foi contra a natureza. A homossexualidade, ela é a natureza. Os animais também são homossexuais. Nós temos, enfim, nem vou entrar nesse assunto. Chega a ser engraçado, porque a natureza está tão cheia de homossexualidade que chamar a homossexualidade de crime contra a natureza chega a ser uma piada. Mas, enfim, quando a homossexualidade... Piada, pois é. Quando a homossexualidade está na mão da polícia, os médicos começam a olhar para aquilo e falam: gente, isso não está certo. O que esses caras fizeram para ser presos? Porque eles estão dormindo com alguém do mesmo sexo? Não, nós precisamos fazer alguma coisa. Aí inicia um processo ali no século XIX, em que os médicos começam a dedicar tempo para estudar isso que a gente hoje chama de homossexualidade. Essa palavra ainda não existia. Isso significa que não existia nome para os homossexuais? Não. Sempre existiram nomes, só que eram outros nomes. Então tinham outros nomes para os gays, outros nomes para as lésbicas, outros nomes para os trans, outros nomes, vários nomes. Vou citar alguns, por exemplo, para os gays. Uranistas, dois espíritos, não só alguns nomes, catamitas, tudo é nome que já foi dado para os gays. Então, essa falácia também de que antigamente não tinha homossexual, porque nunca foi registrado lá escrito só gay, homossexual. Não foi registrado porque essa palavra nem existia. Foram registrados com outros nomes. E muitos registros. Mas aí o que acontece? Os médicos começaram a olhar para esses uranistas e começaram a falar: gente, o que esse povo fez para ser preso? Que maldade é essa? Vamos dedicar tempo a estudar esse comportamento aí para ver como a gente pode ajudar. E aí os médicos começaram a ver que aquilo não era uma escolha. De que aqueles homens podiam apanhar, ser chicoteados, ir até para a fogueira, eles não iam mudar, porque não era uma escolha deles. Mas aí os médicos pensaram: e se isso então pudesse ser tratado? E aí eles começaram a criar uma teoria de que a homossexualidade era uma doença, um distúrbio. Ou seja, não é um crime, é uma doença. E o que você faz com o doente? Você espanca doente? Você prende doente? O que você faz com doente? Você trata. Pois é. Com esse movimento, os médicos conseguiram tirar os homossexuais das mãos da polícia e colocaram nas mãos dos psicanalistas. E aí é a fase que vai se estender até ali metade do século XX, né? Os nossos avós viram isso ainda acontecer, porque isso durou até década de 70, ainda tinha isso, em que a homossexualidade foi tratada como doença. E é ali, nesse ambiente, que é cunhada a palavra homossexualismo e homossexualidade. Tem gente que pensa que a palavra homossexualidade era positiva e a palavra homossexualismo era negativa. Não, as duas tinham o mesmo propósito, de mostrar um comportamento de desvio psicológico. Com o tempo, a própria ciência viu que ela estava errada, de que isso não era uma doença, isso não podia ser curado, isso não podia. Todos os testes deram errado. Se você pegar todos os testes que os psicanalistas deram, todos deram errado. Nenhuma cura gay foi feita. Só tem um caso, um caso em todo o mundo de que os psicanalistas registraram, só tem um caso em que o paciente disse que foi curado. Só que depois
ele teve uma recaída. Entendeu? Ele não foi curado. Ele não foi curado. Entende? Ele disse que tinha sido curado, mas depois eles descobriram que ele teve uma recaída. Ou seja, não existe. Quem sabe essa recaída é a verdadeira cura, né? Quem sabe essa recaída é uma verdadeira cura, né? A gente não sabe também. E aí a ciência viu, poxa, isso não é doença. É aí que a Organização Mundial da Saúde tira a homossexualidade do código de doença. É aí que países mais evoluídos começam a criar leis para defender os homossexuais. E a palavra homossexualidade já estava tão assim popular que os movimentos gays da época começaram o quê? A mudar a carga dela. Porque nós gays, a gente sempre teve uma capacidade muito grande de renascer. A gente pega as coisas que vêm para nos matar e a gente leva para um lado de transformar aquilo a nosso favor. Igual, por exemplo, é muito comum hoje a gente um gay conversando com o outro fala assim, ah, tua bicha, você, a gay, a gente fala no feminino, né? A gay foi lá. Ou seja, a gente fica brincando, é uma forma de brincar. Só que tudo isso nasceu para nos o quê? Nos ferir, nos estigmatizar. A gente é que se apropria disso e faz, ó, vocês estão falando isso para nos jogar para baixo, nós vamos rir, achar graça. A mesma coisa aconteceu com a palavra homossexualidade. Assim que a ciência começou a comprovar que aquilo não era doença, e aí sim, com testes científicos, isso não é doença, isso não é doença, o movimento LGBT que existia ali na metade do século XX, começou a ressignificar a palavra homossexualidade. Aí nós começamos a usar a palavra homossexualidade, entende? Ou seja, a gente mudou a carga, a gente mudou o propósito. Hoje, quando a gente fala o sufixo ismo já não é mais usado em lugar nenhum, porque lembra doença. Mas é importante dizer isso. Homossexualidade também era usada para dizer que era uma doença. Só que a gente pegou ela, parecia mais leve, né? Não tinha um sufixo ali ligado à doença. Então, vamos usar essa palavrinha aqui? É muito parecido com muito parecido com o que a gente fez na zoeira agora, na parada gay, de todo mundo ir para São Paulo vestido de verde e amarelo. É muito parecido com o que a gente fez com a palavra homossexualidade. É muito parecido. A gente falou assim, vocês usaram essa palavra por 100 anos para nos humilhar, e agora nós vamos usar ela para levantar a bandeira. Nós vamos aproveitar que vocês já popularizaram essa palavra e nós vamos usar ela ao nosso favor. É isso que a gente fez. Tiago, tem uma pergunta aqui, do Lucas Pereira. Ele pergunta, você acha que a falta da leitura e a pouca divulgação da bibliodiversidade nas escolas é um fato que prejudica o conhecimento que vivemos numa sociedade diversa e precisamos respeitar as diversidades? Com certeza. Só que eu não penso que o primeiro passo vai ser dado ensinar isso na escola. Eu acho que isso é uma coisa tão maravilhosa. Ensinar a biodiversidade na escola é algo tão maravilhoso que a gente não vai alcançar isso por agora. Quem dera, seria fantástico. Porque, para ser sincero, se a gente começasse a ter aulas nas escolas sobre biodiversidade, sobre tudo o que acontece no mundo real, a gente nem teria uma geração homofóbica no futuro, porque esses próprios adolescentes lutariam contra o sistema homofóbico que existe dentro da casa deles. Então, assim, sim, a resposta que eu posso dar para eles, sim, é um dos responsáveis. Só que a gente não vai conseguir isso por agora. Infelizmente. O que a gente pode fazer é começar a fazer o que nós estamos fazendo aqui. É começar a gente fazer um movimento de levantar a necessidade de se estudar, de se ter acesso a esse tipo de informação. Eu adoraria que tivesse biodiversidade na escola. Eu fui uma pessoa que foi muito privilegiada, porque no meu ensino médio eu estudei em uma escola que era de modelo austríaco. Eu não estudei numa escola de modelo brasileiro. E lá nós tivemos aula, por exemplo, sobre diversidade. Eu comecei a acordar que eu estava no mundo equivocado, que o meio religioso onde eu vivia era equivocado, porque a minha professora de biologia nos ensinou, por exemplo, sobre a questão da homossexualidade.
ali foi um dos primeiros starts que um dos primeiros confrontos, porque ninguém trazia essa informação para mim, nem se tocava nesse assunto na minha casa. Quando a professora falou, claro, a primeira reação minha foi de dentro de mim falar: nossa, que pecadora, isso não bate com a Bíblia. Só que o legal do estudo é que você não recebe só o que está pronto. A professora está ali, ela te ensina, ela fala, mas ela manda você ler um livro. Ela manda você fazer um experimento científico. E é nesse processo de você ler, de você fazer um experimento científico, de você olhar para o mundo para fazer aquele trabalho que ela pediu para você entregar, e aí você não é obrigado a escrever nada, mas você vai ter que estudar. Pelo menos estudar, você vai ter que estudar. Você vai ter que o quê? Refletir. É nesse processo que você começa a mudar. Eu poderia dizer que a minha professora de biologia, dentro daquele modelo austríaco, foi a primeira pessoa que o universo usou para me despertar, para me acordar, para que no futuro eu tivesse um interesse, eu soubesse que eu poderia sim buscar informação sobre homossexualidade e que eu encontraria. Inclusive, eu nunca parei para pensar sobre isso, mas pensando aqui é verdade. Eu acho que essa minha professora foi como que fosse a sementinha para que um dia eu me lembrasse disso. Olha, se eu buscar conhecimento histórico, conhecimento científico sobre esse assunto, tem coisa lá. Porque a minha professora, ela tocou nesse assunto, ela falou de autores, ela falou da natureza. Como é que é isso? Existem animais gays? Como é que é, gente? Peraí, quer dizer que existem religiões que não condenam? Quer dizer que aquele texto que está lá na minha religião, ele foi usado politicamente? Sabe? Aquela semente que fica ali. Por isso que eu disse para você mais no início da live também, que mesmo que tenha alguém aqui na live que esteja me odiando por eu estar falando essas coisas, só dela estar ouvindo é uma semente que está caindo ali, para que, quem sabe, no futuro, ela faça a primeira pergunta: será? Será que realmente aquele menino bochechudo estava completamente errado? Será que nada do que ele estava falando é realmente verdade? E aí a pessoa, por si, vai pesquisar, por si, vai estudar. Aí as coisas mudam. Então, respondendo aos colegas aí, eu adoraria que tivesse isso na escola, porque seriam sementes incríveis. Mas a gente ainda vai ter que trilhar um longo caminho para a gente conseguir ter isso no sistema público. Verdade. E, e é isso. Como é que, assim, a gente está agora encerrando essa live, Thiago, e fala um pouco do seu livro, onde é que ele pode ser adquirido, como ele pode ser adquirido. A Banda Sagrada de Tebas... Tô doido para ver. Ele está disponível em duas versões. Ele está disponível na versão física, no site da Amazon. Ele também estava no site do Mercado Livre. O estoque do Mercado Livre acabou recentemente, porque teve umas promoções e os livros acabaram muito rápido. Eu fiquei feliz, inclusive. Mas quem quiser agora pode comprar no site da Amazon. Inclusive, a Amazon está dando frete grátis para ele, para quem tem Prime, tem frete grátis para qualquer lugar do Brasil. E para quem gosta de ler versão online, tem a versão online dele também, perfeita, incrível, linda. Lá na Amazon também a pessoa consegue comprar a versão online da Banda Sagrada de Tebas. E ele vem com brinde, vem com marcador de página, personalizado. E ele é bem bonitão. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Porque ele tem imagens também, sabe? Então, quando a gente começa aqui, a gente já começa com um quadro de imagens. E aí lá no final do livro tem um caderno de notas que é incrível, com várias informações bem raras, e tem também um caderno de imagens que começa aqui. Então, assim, é um livro que está bem completo. O prefácio dele foi feito por um sacerdote diantino, que é uma coisa raríssima, que eu duvido que vocês vão encontrar em qualquer lugar, porque eles são uma tradição muito fechada, que trabalha sobre o lado sagrado da homossexualidade. E o sacerdote principal da religião diantina no Brasil, que eles estão em vários países do mundo, né? É uma religião antiguíssima, lá da época do imperador Adriano. Esse sacerdote... Desculpa, qual é a religião? Se chama religião diantino. É uma religião pagã que fazia parte do paganismo romano. Diantino. Fazia parte, né, do paganismo romano em geral, porque o paganismo ele é como se fosse um termo guarda-chuva, né? Ele não é um nome de uma religião, ele é o nome de várias crenças, várias tradições que são ligadas à natureza,
onde os deuses estão ligados à natureza. Por isso a palavra pagã, ou seja, ligado à terra. Então, aqui no caso, esse sacerdote escreveu o prefácio. Eu lembro que o meu pai leu esse prefácio antes do livro sair. E o meu pai falou assim, uau, que prefácio! Porque eles têm uma visão assim, extraordinária e muito fora da caixinha sobre isso. Então, assim, é um livro cheio de mistérios, é um livro realmente de processo de mudança. Não é uma coisa para você decorar datas. Tanto que eu trabalho nele com a linguagem de literatura. Então, o narrador nesse livro nem sou eu. Quem narra o livro é o próprio Antino, o antigo deus gay romano. É ele quem vem trazendo as informações e é um convite para esse processo de divinização, que é um processo que, inclusive, é feito dentro da religião antiga só para os iniciados. E aqui eu adaptei de uma forma em que a pessoa se sinta fazendo parte de um processo de divinização. Tá bem incrível, tá bem legal. Tiago, você acabou de falar do seu pai, só uma curiosidade. Como eles veem agora? Porque você foi criado num ambiente muito repressor, religião, tudo mais. E hoje, como é que está sendo, assim? Como é que... Meus pais... Com seus pais, hoje? Meus pais eram pastores, para você ter ideia, né? Hoje, meu pai sempre foi meu melhor amigo, sempre foi. E não mudou, sabe? Meu pai foi uma pessoa que ele se permitiu se transformar em um processo muito, muito próximo do meu. E eu acredito que por amor, sabe? Tipo assim, se o meu filho poxa, se o meu filho é gay, eu preciso entender isso. Eu preciso compreender isso. Então, assim, o meu pai, inclusive, ele também saiu da religião juntamente comigo, e na época eu nem morava perto dele. E ele passou por esse processo de mudança sozinho. Então, eu acredito que por amor mesmo, entende? Tipo assim, não, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso entender isso, eu preciso abrir a minha mente e estudar sobre esse assunto. Então, assim, o meu pai nunca se distanciou de mim, mesmo ele sendo pastor na época. Ele nunca. Eu lembro que quando eu contei para eles, porque infelizmente os meus pais não tiveram aquele momento em que eles me procurassem e conversassem comigo sobre o assunto. E eu queria, só que eles não faziam isso. Então eu percebi que ou eu chamava eles e contava para eles, ou eles iam fazer de conta que nunca estavam vendo nada. Então eu lembro que quando eu chamei os meus pais para conversar e contei, falei, olha, eu sou gay, não gosto de meninas, já sei disso desde criança, nunca escondi as coisas de vocês. Eu realmente eu não namorei escondido, eu não transei escondido, eu vivi um celibato gigante na época em que eu estava na religião. Então, assim, eu tive assim, muita leveza para conversar com eles, porque eu realmente não escondi nada deles. E eu falei isso para eles, ó, vocês estão sendo as primeiras pessoas a saberem porque vocês são meus pais, eu amo vocês e eu quero que vocês saibam a verdade. Eu não quero esconder nada de vocês. Eu lembro que a única coisa que o meu pai disse para mim é que ele me amava do mesmo jeito e que ele só não queria que eu mudasse nada em relação aos meus sonhos, a correr atrás dos meus objetivos. E para ele não mudava nada. Então, assim, meu pai foi incrível, cara. Foi incrível. Para minha mãe foi mais difícil. Legal. Para minha mãe foi mais difícil. Mas eu não jogo pedras nela, porque eu sei que ela foi criada em uma realidade muito diferente da do meu pai e da minha. Ela foi criada num ambiente muito ignorante, num ambiente muito violento. Essas coisas sobre qualquer conversa que subisse no nível de intelectualidade eram inimagináveis na família da minha mãe. Então eu sei que ela foi criada vendo qualquer coisa diferente do mundo religioso como um bicho de sete cabeças. E mesmo assim, ela lutou desde o início para me compreender. Então, assim, embora minha mãe já tenha me dito coisas desagradáveis, já tenha tido comportamentos desagradáveis, eu consigo entender que ela está se reinventando por mim. Eu sei que se não fosse eu, ela teria uma visão muito pior sobre isso. Mas por ter um filho assim, ela tem se permitido buscar mais informação, respeitar mais, ser mais tolerante. E a nossa relação também praticamente quase que não mudou. A gente continua como se... Hoje eu consigo ter uma vida com os meus pais como se isso nem existisse. E é o que eu espero para o futuro, né? Já te disse isso antes, eu espero que no futuro os jovens nem precisam se preocupar com nada de ser gay, que nem precise ter uma palavra para isso, sabe? Que eles foquem as preocupações deles em ter saúde, em estudar,
em namorar, em ter dinheiro, sabe? Esse negócio da gente ter que ficar se preocupando, de ensinar os outros, de educar os outros, de conscientizar os outros, de não morrer ali na esquina só porque estava de mão dada com o namorado. Sabe, isso é um desgaste diário, desnecessário. E já que a gente tem que passar por isso, vamos passar, mas fazendo a nossa parte para que ele acabe, para que as gerações futuras não precisem passar por isso. Não Sim, precisem gastar concordo. medo, neurônios, preocupando com coisas que são da natureza, cara. Sabe? São da natureza. Sim, sim. Tiago, esqueci de te perguntar, a editora, qual o nome? O lançamento de A Banda Sagrada de Tebas é independente. Então, se vocês querem apoiar o meu trabalho, se querem apoiar o meu trabalho, a forma ideal de fazer isso é comprando A Banda Sagrada de Tebas. Tá legal, tá certo. Tiago, eu quero agradecer a você e eu quero continuar em contato com você, que eu gostei muito. A gente pode até combinar uma outra live falando até um pouco mais sobre o livro, debater outras questões também, né, do mundo LGBT contemporâneas, né? A gente podia pensar nisso e eu adorei te conhecer, mesmo assim, e é isso. Eu tô assim louco para ler esse livro e louco para conversar mais sobre esses assuntos, porque é de um aprendizado. Meu pensamento agora está um pouco. Meu pensamento agora está um pouco desconexo. Eu estou lembrando, você falou, a gente está falando agora de história que ninguém ensina. A gente aprende a história, né, da maneira cronológica. Né? Assim, eu pessoalmente acho isso importante, porque a gente precisa de uma referência para a gente não se perder. Né? Por exemplo, a história tal, período tal, não sei o quê, período não sei o quê. Mas o papel fundamental de cada período, né, é do pesquisador e como você que está fazendo isso. Né, resgatando, são essas histórias que enriquecem, né, esses períodos cronológicos que a gente está careca de conhecer. Né, e é fundamental. Por exemplo, eu estava vendo sobre o nazismo, fala-se, por exemplo, aí tem uma parte horrorosa, né, mas é fascinante também. É fascinante, não é mórbido, mas é curioso, né, quando a gente começa a falar das mulheres nos campos de concentração alemãs. Né? Então, assim, de um sadismo, de uma crueldade, né? Por que era assim? Porque existia um sistema que legitimava esse tipo de sentimento, de dar voz a esse tipo de sentimento destrutivo, né, que foi, né, o nazifascismo. Quer dizer, são um exemplo, mas são da mesma coisa dos gregos que você falou, da mesma coisa dos, né, celtas e tal. Né? Cada período, a gente, tudo cronológico, mas são essas histórias que enriquecem, né, que ajudam a gente a compreender mais essa coisa tão complexa, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vai descobrir coisas, né? Isso nunca para, isso nunca cessa, né? Sobre a história que é a humanidade, né? Então, assim, sou muito grato mal li, mas eu sou muito grato a esse tipo de trabalho, né? Que eu tô louco para ler, pode deixar. E a gente podia também se encontrar mais vezes para poder falar sobre, né, não só essas questões, sobre questões de outras questões como ativismo e tal e coisa. E a gente vai se falando. Adorei. Quero manter contato com você. Assim como os demais que virão, né, enriquecer a nossa rede aqui. Alexandre, muito bacana. Muito, muito bacana. A gente sai super inspirado, encantado com a crença de que as coisas têm jeito e que, mesmo que passo de formiguinha, de tartaruga, a gente vai conseguir chegar no estado bom, né? No estado, né, de respeito que a gente tanto quer. Né? Todo mundo quer, precisa e gosta
Então, é isso. Eu sou muito grato, adorei sua participação, né? E muito bacana, bacana mesmo. E atenção, pessoal, que a live ela vai estar aqui disponível, está gravada. Quem não pode acompanhar, só acompanhar aqui no nosso Instagram. Valeu? Tiago, muito obrigado mais uma vez. Forte abraço para você. E a gente vai se falando. Continue aqui, por favor. Um abraço para você. Tchau, tchau.